Voltamos! Que bom que você está aqui no Super Professores. Ótimo! Vamos lá. Eu sei, a gente já falou das classificações de diversos órgãos do Ministério Público de Alagoas, né? Tô sabendo, mas não custa nada, né? Voltar aqui, recapitular rapidinho quais são os diversos órgãos do Ministério Público de Alagoas. Olha lá essa classificação tão importante para o seu concurso. Nós temos órgãos de administração superior, que são eles: Procuradoria-Geral, Colégio de Procuradores, Conselho Superior e Corregedoria. Órgão de administração, que são as procuradorias e promotorias. Órgão de execução, são os órgãos mega, super, hiper importantes do MP. Procurador-Geral, Conselho Superior, Procuradores de Justiça e Promotores de Justiça, ok? Aqui nós temos também a carreira, né, do Ministério Público. Inicia como promotor, na idade substituto ou adjunto, né? E depois chega a promotor e depois procurador de justiça, desenvolvimento funcional. A gente vai falar disso depois, ok? E os órgãos auxiliares, sendo de apoio operacional, os órgãos de apoio técnico, lá você aqui, servidor público, apoio técnico e administrativo, centro de formação e aperfeiçoamento, comissão de concurso e estagiários, ok? Tá bom? Bom, ao Ministério Público, como eu já disse, é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, ok? E a Constituição do Estado de Alagoas, traz também, né, essa autonomia. Olha lá, artigo 143, autonomias administrativa e funcional, mas também é claro que tem autonomia financeira também, tá bom? Certo? Com certeza também é dotado de autonomia financeira, tanto que você percebe aqui no 144, ó, ao artigo 144 da Constituição do Estado de Alagoas, o MP elaborará proposta orçamentária dentro dos limites da LDO. Claro, né, que isso aqui é desempenho decorrente da autonomia financeira, ok? Então, é muito importante você perceber onde está localizada, né? Tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual. E essa autonomia, ela decorre da Constituição Federal, é replicada na Constituição Estadual e também na Lei Orgânica do Ministério Público Estadual, ok? Autonomia funcional, é porque a autonomia administrativa, né? Ela alcança, o ideal é especificar, como está aqui, né? Funcional, financeira e administrativa. Autonomia funcional quer dizer que o Ministério Público tem auto-executoriedade de suas decisões. Ele não precisa se socorrer de outras estruturas para fazer valer a sua vontade. Não tem que pedir autorização a outras estruturas e poderes e hierarquias e autoridades para fazer valer a sua vontade. Entendeu? Isso é autonomia funcional. É você de dentro do MP olhar para o mundo e falar assim: olha, eu não preciso de vocês para fazer valer a minha vontade. Autonomia administrativa é o Ministério Público olhar para dentro. Significa que ele organiza e estrutura a sua casa funcional para cumprir a sua missão institucional. E autonomia financeira, é claro, ele vai lá planejar, fazer o planejamento orçamentário dentro, claro, dos limites da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. É uma lei, é um ato do Legislativo que impõe limites, né, orçamentários às instituições, a qualquer instituição dotada de autonomia. Claro que sim, né? E isso é muito importante perceber. E essa autonomia funcional administrativa também inclui aí a possibilidade da propositura legislativa. Ele tem iniciativa legislativa para propor as leis que vai estruturar, que vai criar cargos, extinguir cargos, ok? Joinha? E aí, quais são os atos próprios decorrentes da autonomia ministerial? Atos próprios de gestão, praticar atos e decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal, seja pessoal ativo e inativo, seja de carreira, ou seja, membros, ou seja, de servidores, serviços auxiliares, que são organizados em quadros próprios, vai elaborar suas folhas de pagamento e expedir os seus demonstrativos, adquirir bens, contratar serviços, efetuando aí contabilização,
propor ao Legislativo, olha lá, a iniciativa legislativa é importante para a criação e extinção de cargos, fixação de reajuste e reajuste de vencimento de membros, propor ao Legislativo criação e extinção de serviços auxiliares, então tanto para membros, vida funcional, quanto para servidores, iniciativa legislativa. Também vai prover os cargos iniciais da carreira dos serviços auxiliares, ou seja, provimento, né? É bom que você estude, antes de estudar a lei orgânica, estude o Estatuto dos Servidores do Estado de Alagoas, porque você vai aprender o que é provimento de cargos, né? Isso é importante, cargos públicos, o que é. É importante você ter essa boa noção antes de estudar a lei orgânica do MP, ok? Bem como os casos de remoção, promoção e demais formas de provimentos derivados. E ainda vai editar os atos de aposentadoria, exoneração e outros, qualquer ato que importe em vacância de cargos de carreira e também cargos de serviços auxiliares, bem como a disponibilidade de membros do MP e servidores. Todos esses conceitos você aprende no Estatuto dos Servidores, é um módulo teórico que também nós temos, né? Claro. Organizar suas secretarias, olha lá, a competência, a autonomia administrativa, né? Se organizar, se estruturar, compor os seus órgãos, elaborar regimentos e exercer outras atribuições decorrentes da sua autonomia. O Ministério Público instalará seus órgãos e serviços em prédios sob sua administração, além das dependências a ele reservadas nos prédios destinados ao funcionamento da magistratura. Por quê? Porque se o Ministério Público tem um volume de atuação muito grande junto ao Judiciário, é preciso que lá junto ao Judiciário tenha um espaço reservado nas dependências, ok, do Judiciário, ok? Nos edifícios dos fóruns serão reservadas instalações condignas ao MP, uma prerrogativa em prédios, alas ou salas apropriadas e independentes. Os atos de gestão administrativa do MP, incluindo convênios, contratações, aquisições, alienações de bens e serviços, não podem ser submetidos à prévia apreciação de qualquer órgão do Poder Executivo. Por quê? Porque o Ministério Público é dotado de autonomia funcional. Então, isso não existe, submeter os atos de gestão da instituição à aprovação do Executivo. Isso não existe, ok? E aí reforçou a legislação orgânica do MP de Alagoas. E as decisões do MP, como eu já disse, fundadas na sua autonomia funcional, administrativa e financeira, obedecidas às formalidades, é claro, né? Têm eficácia plena e autoexecutoriedade imediata, ressalvada a competência constitucional do Judiciário e do Tribunal de Contas. Claro que, como qualquer órgão, qualquer estrutura dotada de autonomia, ele não é soberano absoluto, não é isso. Sofre, sim, controle externo, claro, né? Certo? E aí, presta bem atenção, também tem lá os limites de suas atribuições. Exemplo, o Ministério Público, ele pode determinar a condução coercitiva de uma testemunha teimosa, sabe? Que não foi lá perante o promotor de justiça para ser ouvida. Certo? Pode? Pode. Condução coercitiva. Vai lá, seu policial, pegue lá a testemunha que eu quero ela aqui agora. É isso? É, desse jeito. Intimou a testemunha não apareceu, ela pode ser conduzida coercitivamente, ok? Agora, isso é fora de um processo judicial. Dentro de um processo judicial, o Ministério Público, ou ele é parte, ou ele é fiscal do ordenamento jurídico, ok? Ali, dentro do processo, existe um presidente que conduz o processo, que é o juiz, né? Então, o MP, ele vai requisitar ao juiz a condução da testemunha, a condução coercitiva da testemunha faltosa, entendeu? E aí é o juiz que vai determinar essa condução. Isso é importante você perceber, né? É muito importante. É muito importante por quê? Porque você percebe os limites das atribuições, cada um no seu quadrado, né? Cada um com as suas atribuições. Entendido isso? Bom, o Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites da LDO, encaminhando diretamente ao governador do estado, que submeterá
que a submeterá à Assembleia Legislativa. Lembrando o seguinte, que o Ministério Público, ele tem, né, que observar a LDO e deve encaminhar, né, a sua proposta orçamentária, de acordo com os limites da LDO, para o chefe do Poder Executivo, ok? Certo? E aí, isso aqui são os detalhes, isso aqui é outra coisa. E aí, o que é muito importante você perceber? Que o Ministério Público, ele tem lá os limites a observar e o prazo a observar para enviar sua proposta orçamentária. Se o Ministério Público não encaminha sua proposta orçamentária, ok? O Poder Executivo, percebeu que ele tem que encaminhar ao governador do Estado? O Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo, né? O Poder Executivo, se o MP não encaminhar, ele pega a proposta, o plano orçamentário que está em vigência, adota como proposta orçamentária do MP para o próximo gestão, próximo exercício, próximo ano, e acabou. Por evitar o entrave governamental, o entrave orçamentário. Entendeu? Então, olha só, MP, você tem até tal prazo para encaminhar sua proposta orçamentária para o governador. Ah, não encaminhou não? Então fazer o seguinte, eu vou pegar essa proposta que está ali, porque assim, você vai encaminhar a proposta para o ano que vem. Então eu vou pegar a proposta desse ano e vou usar ela como proposta do ano que vem, vou fazer os ajustes e vou resolver, porque eu não vou paralisar o plano de governo, né? Porque o MP não encaminhou. Isso vale para qualquer instituição. Também existe o limite, é o limite da LDO. Ok? Se o MP extrapola os limites orçamentários estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o próprio chefe do Poder Executivo vai, fazer os cortes que bem entender e ajustar a proposta orçamentária à LDO. Ok? É isso. Então, assim, é dotado de autonomia financeira, vai elaborar sua proposta orçamentária, claro que vai, mas tem limite. Tem prazo e tem os limites orçamentários estabelecidos na LDO, sob pena do chefe do Poder Executivo, do próprio Poder Executivo, né, resolver o entrave orçamentário, ok? Certo? Isso é muito importante. Bom, os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias próprias e globais, compreendido aí créditos suplementares especiais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, chamados duodécimos, sem vinculação a qualquer tipo de despesa. Olha só, tem que haver o repasse do duodécimo. Até o dia 20 de cada mês tem que depositar lá na conta do MP. Ok? É verba do MP. A omissão e retardamento no cumprimento desta regra configuram atos atentatórios ao livre exercício do MP. E aí implica, né, irresponsabilidade das autoridades competentes. Os recursos decorrentes de doações em dinheiro, alienação de bens, cobrança de taxa de inscrição, mensalidade, para prestação de concurso e frequência a cursos ou seminários, serão depositados no Banco Oficial do Estado e destinados exclusivamente à consecução de objetivos da instituição. Não pode, por exemplo, usar esses recursos para folha de pagamento de pessoal. Não pode. A fiscalização contábil, financeira, operacional, orçamentária, patrimonial do MP acontece, né? Sim, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas, essa fiscalização será exercida pelo Legislativo, mediante controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas, né, do Estado. E também pelo Colégio de Procuradores, órgão importantíssimo no Ministério Público, mediante controle interno. Então você percebe que, apesar da sua autonomia financeira, o Ministério Público sofre controle externo e tem que exercer o controle interno. E o órgão responsável por esse controle interno é o Colégio de Procuradores. Ok? Entendido? Muito importante, hein? Seguindo. Bom, o artigo 4º da Lei Orgânica do MP do Estado de Alagoas traz aí o rol exemplificativo das suas funções institucionais.
Eu vou fazer essa leitura. Eu não faço leitura de todas as competências, né? Que a maioria é simples de leitura. Mas isso aqui é muito mais que competência. São funções institucionais. Aqui é o Ministério Público cumprindo o seu papel, a sua missão constitucional. Ok? Tranquilo? Aqui também nós temos aqui correspondente o artigo 129 da Constituição Federal e também vou aqui ver aqui o artigo, esse aqui é a lei de iniciativa, e o artigo, vou achar, isso aqui são as garantias, deixa eu ver se aqui tem funções institucionais do MP. Aqui, olha, artigo 149 da Constituição de Alagoas, né? Trouxe aqui um rol miudinho, mas aqui na legislação orgânica nós temos um rol um pouco maior que vai alcançar tanto as regras constitucionais federais quanto a Constituição estadual, ok? Vamos lá? Então, funções institucionais, tema muito importante para a sua prova. Propor ação de inconstitucionalidade de leis e atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual. Cuidado com isso. A banca, que não é de Deus, né? Costuma colocar uma pegadinha. Em face da Constituição Federal. Opa. Aí é o Ministério Público Federal. Ok? Cuidado com isso. Promover olha lá, e ele cumpre esse papel na qualidade. Qual a sua missão? Defensor do ordenamento jurídico, ação de inconstitucionalidade, né? Promover a representação de inconstitucionalidade para efeitos de intervenção do Estado nos municípios, né? Intervenção do Estado nos municípios. Mais uma vez, olha lá, o Estado aqui, ó, certo? Qual é o seu papel aqui? Defensor do Estado Democrático de Direito. Promover privativamente, grifa, ação penal pública. Ação penal pública, promover privativamente. O Ministério Público, ele recebe essa missão privativa e aqui, ó, não tá valendo aquela distinção entre competência privativa e exclusiva, ok? Lá do direito administrativo. Esquece isso aqui. Aqui é função institucional, não é competência administrativa. Aqui ele não pode delegar em momento nenhum. Esquece aquela classificação, você vai para lá, para o direito administrativo. Aqui não. Aqui é função institucional, não é competência administrativa. Isso aqui é função típica. Joinha? Bom, então, privativamente a ação penal pública. A maioria das ações judiciais para apuração de ilícitos criminais são de ação penal pública. Ação penal pública condicionada ou incondicionada à representação da vítima, ok? E algumas ações são privadas, ação penal privada. Ação penal privada, aí claro, não é competente, não é legitimado o Ministério Público, e sim o ofendido ou seu representante legal, certo? Ok? Então, privativamente cai muito competência ou legitimidade privativa e concorrente. Ação penal pública, legitimidade privativa. Ação civil, todas elas, legitimidade concorrente, ou seja, existem outros legitimados para propor as ações civis, certo? Promover o inquérito civil e a ação civil pública. Aqui eu quero que você preste bastante atenção. O inquérito civil e a ação civil pública e a ação penal pública. O que acontece? Deixa eu trazer aqui um slide branco aqui para a gente entender. O inquérito, presta atenção, o inquérito penal, ele é um procedimento administrativo que visa colher provas suficientes para que o Ministério Público inicie a ação penal pública, ok? Esse é o objetivo. E a ação penal pública, e a partir desse panorama, as pessoas olharam assim, pô, esse modelo aqui é bom,
o âmbito civil também. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar um inquérito civil, que vai ser um procedimento administrativo para colher provas e subsídios suficientes para propor a ação civil pública. Ó, que fácil, né? Joinha. E aí, inicialmente, né, existia um panorama, só que mudou. Como é que está hoje quanto à legitimidade privativa, concorrente ou proibida do MP? Para esses procedimentos aqui. A ação penal pública, você já viu, ela é privativa do MP. Ok? Acabamos de ver. Privativa do MP. Presta atenção nisso que isso cai muito em prova. Já a ação civil pública, ela era privativa, mas há muitos anos ela deixou de ser. Agora ela é concorrente. Quer dizer que existem outros legitimados a propor a ação civil pública, que é destinada, regra, à proteção dos direitos difusos e coletivos. São as chamadas tutelas coletivas, ok? E o inquérito civil, presta atenção, de acordo com a Lei de Ação Civil Pública, ele é privativo do MP. Somente o Ministério Público pode instaurar inquérito civil com o objetivo de colher provas e subsídios suficientes para propor a ação civil pública, ok? Os demais legitimados eles vão colher provas por outros meios, não é o inquérito civil público, certo? O mais interessante é o inquérito penal, porque o inquérito penal é proibido ao MP. Vou explicar, calma. Por que proibido, Claudete? Porque ele não pode, o Ministério Público, instaurar, conduzir o inquérito penal. Presta atenção, o inquérito penal, ele é sim um procedimento administrativo que visa colher provas e subsídios para dar início à ação penal pública e privativa do MP, ok? Então, o destinatário principal do inquérito penal, do inquérito policial, é o Ministério Público. Claro que também vai acontecer para ações penais privadas, mas o principal é o Ministério Público, ok? Só que o Constituinte, né, não permitiu que o Ministério Público instaurasse ou conduzisse o inquérito policial, o inquérito penal. Isso é próprio da autoridade policial. O único que defende que o Ministério Público poderia sim instaurar e conduzir o inquérito policial é o próprio MP, ninguém mais. Então, ponto final, leva essa informação para a prova, porque é uma informação importante que as bancas gostam de cobrar, ok? Certo? Então vamos lá. Entendido isso? Aí você entende, ó. Promover o inquérito civil e ação civil pública na forma da lei, privativo e concorrente. Para que vai fazer isso? O MP, ele vai utilizar o inquérito civil e a ação civil para quê? Para proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, consumidor, bens, direitos e valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagísticos e outros, presta atenção, de interesses difusos, coletivos, individuais, indisponíveis e homogêneos. Ok? Presta bem atenção. Aqui, vamos primeiro saber a diferença entre difuso e coletivo. A diferença entre o interesse difuso e coletivo, os dois alcançam um grupo de pessoas, ok? A diferença é que, no direito difuso, esse grupo de pessoas é indeterminado. Enquanto que no direito coletivo, esse grupo de pessoa é determinado ou determinável, ok? Eu gosto demais do doutrinador, que foi membro do Ministério Público de São Paulo, chamado Hugo Nigro Mazzilli. Mazzilli é maravilhoso, gosto demais das obras deles, assim como Jataí aqui no Rio de Janeiro, ambos aposentados. Jataí também no Rio de Janeiro é maravilhoso, né? Maravilhoso. E aí, o Mazzilli, ele exemplifica maravilhosamente, né, os direitos difusos coletivos,
E no difuso, olha lá, o meio ambiente é próprio de um direito difuso. Imagina o derramamento de óleo próximo à população ribeirinha, né? Então nós temos ali os direitos difusos, porque não é só aquela população que foi atingida, mas os seus clientes. Todo dano ao meio ambiente atinge, né, a sociedade, a coletividade como um todo. Uma propaganda enganosa veiculada, né, nas redes sociais, sabe lá quantas pessoas foram atingidas? Agora, imagina uma merenda escolar servida estragada, fora do prazo de validade, causando danos aí, né? Muitas crianças, muitos alunos, muitas pessoas que consumiram passaram mal. E aí? Esse grupo ele é determinado ou determinável. Eu posso não saber no primeiro momento quem foi que teve acesso a essa merenda, mas é possível determinar quem estava na escola, né? Ok? Então, todos esses direitos podem ser tutelados através aí da inquérito civil e ação civil pública. Os direitos individuais indisponíveis, claro, né, a gente já falou, são os direitos caros ao indivíduo, ao cidadão, que, se afetados, atingem aí a paz social. O interessante são os direitos homogêneos. Os direitos homogêneos são os tipos de direitos individuais disponíveis e são próprios do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor ele vem ao CDC e reforça, né, a tutela aos direitos individuais disponíveis e homogêneos. Quer dizer o seguinte, que cada indivíduo poderia buscar reparação ao seu direito, que sofreu ali um dano, uma lesão. Entretanto, por eles terem uma mesma base fática, uma mesma base de fundamento, eles podem recorrer ao Ministério Público para que o Ministério Público ingresse com ação civil pública. Ok? Exemplo que Mazzilli traz. Um aumento abusivo da mensalidade escolar, determinada escola particular. Perceba, não foi negado o acesso, o direito à educação. Não, os pais têm condições de pagar, né? Não está sendo negado matrícula, nada disso. Né? Quando se nega na escola pública, matrícula aí é direito à educação. Pode ser uma ação civil pública para defender o direito de uma criança que teve ali a negativa, né, de sua matrícula. Agora, o que eu estou exemplificando não é isso. Imagina uma escola particular, pessoas de posses, tiveram ali um aumento abusivo da mensalidade. Ok? Certo? Os pais podem pagar? Não interessa, mas o aumento é abusivo. Os pais, cada um deles, podem ir lá exigir a reparação desse direito? Podem. Mas perceba, é uma mesma base, um mesmo fato, um mesmo fundamento que lesiona o direito desses pais. Claro que podem ter percentuais e prejuízos distintos, porque um tem um filho, outro tem 3 filhos na escola, e aí tem prejuízos distintos, né, em graus distintos, em turmas distintas, entendeu? Mas o fato e o fundamento é o mesmo. Por isso, esse grupo de pais podem ir lá buscar o Ministério Público para que ele ingresse com a ação civil pública, buscando tutelar esse direito individual disponível, mas ele é homogêneo. Ok? Bom, anulação e declaração de nulidade também pode ser, através da ação civil pública, de atos lesivos ao patrimônio público, a moralidade administrativa do Estado, do município, suas administrações diretas e indiretas ou fundacionais, de entidades privadas ou de entidades privadas que participam, ou seja, nós temos aqui também um direito difuso. Compete também ao Ministério Público manifestar-se no processo em que sua presença seja obrigatória por lei, né? Ou ainda, sempre que cabível, a intervenção para assegurar o exercício de suas funções institucionais, não importando a fase ou grau de jurisdição em que se encontram os processos. Compete ao Ministério Público exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e também dos que abriguem idosos, menores, incapazes e portadores de deficiência. São as chamadas minorias fragilizadas da sociedade. O Ministério Público também vai tutelar o direito deles. Compete ao MP deliberar sobre a participação em organismos estatais de defesa do meio ambiente,
Neste compreendido o trabalho do consumidor, política penal e penitenciária e outros afetos à sua área de atuação. São só exemplos, né, da atuação do Ministério Público. Compete ao MP ingressar em juízos, seja de ofício, para responsabilizar os gestores do dinheiro público condenados por tribunais e conselhos de contas. Olha lá, é importante perceber que, além da fiscalização contábil e financeira que esses gestores sofrem do Tribunal de Contas, com apoio do Ministério Público Especial lá perante o Tribunal de Contas, o Ministério Público Comum ingressa em juízo para responsabilizar criminalmente esses gestores públicos, ok? Interpor compete ao Ministério Público do Estado, presta atenção, interpor o recurso junto ao Tribunal de Justiça do Estado, Superior Tribunal de Justiça do Estado e Supremo. Lembrando que junto ao STJ e junto ao Supremo, ele interpõe o recurso, mas quem segue trabalhando nesse recurso é o Ministério Público Federal, ok? Essa é a regra. Compete ao MP exercer pelo PGJ, que é o chefe do MP, pelos promotores de justiça criminais, de execução penal e de defesa da cidadania, o controle externo da atividade policial por meio de medidas administrativas e judiciais, podendo, inclusive, então, olha lá, o MP exerce o controle externo da atividade policial, porque a atividade policial tem como objetivo entregar ali elementos para o Ministério Público, né? E aí, com essa atribuição de exercício de controle externo da atividade policial, o Ministério Público, o membro do MP, tem livre ingresso nas delegacias de polícia. É a carteirada permitida, ó. Sou promotor, sou Ministério Público, estou entrando. Também nos institutos médicos legais e estabelecimentos prisionais. Tem acesso a quaisquer documentos da atividade de polícia judiciária. Não tem segredo para o MP. Ok? Vai receber comunicação da prisão de qualquer pessoa por parte da autoridade policial estadual no prazo legal com a indicação do lugar onde essa pessoa se encontre presa e cópia dos documentos comprobatórios da legalidade da prisão. Também vai acompanhar, não vai instaurar, olha lá, vai acompanhar os inquéritos policiais e outras investigações juntos a organismos policiais civis ou militares, quando assim considerar conveniente a apuração das infrações penais. Vai também receber cópia dos relatórios anuais elaborados pela Polícia Judiciária, seja civil, seja militar, quando da prevenção e repressão à criminalidade. Também vai ter acesso à cópia do relatório ou boletim de ocorrência lavrados pela... Olha o controle, né? Muito forte aí do controle externo da atividade da polícia, né, do Estado. Requisitar a diligência às autoridades competentes, civil ou militar, para instruir procedimentos administrativos de sua competência na forma da lei. Vai requisitar e tem que ser atendido. Sempre lembrando que a estrutura policial não está subordinada ao Ministério Público, pelo amor de Deus, né? Ao Executivo. Entretanto, essa estrutura policial sofre o controle externo do Ministério Público. No caso aqui, Polícia Estadual, Ministério Público Estadual. Tranquilo? Bom, eu vou parar por aqui porque o nosso tempo esgotou, mas é claro que o nosso bate-papo concurseiro está só começando. Tem mais por aí. Até lá!